Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Allianz Parque despertou hoje como se fosse dia de final. Dos corredores internos aos bares da Pompeia, só se falava de um nome, Lionel Messi. Em um recado curto, direto e inesperado, o craque argentino fez menção ao Palmeiras e à sua torcida, acendendo debates, teorias e expectativas por toda a cidade. O tom foi respeitoso, admirado, quase confessional, como quem reconhece a grandeza de um escudo que se impõe pela história e pelo presente. A mensagem circulou como pólvora, primeiro um trecho, depois o vídeo inteiro, por fim as releituras em programas esportivos. Em minutos, a arquibancada virtual virou praça pública, com o torcedor alviverde intercalando incredulidade e orgulho. O futebol, afinal, vive de gesto, símbolo e narrativa, e quando o melhor da era contemporânea resolve mirar o Verdão, a terra treme um pouco mais na zona oeste de São Paulo. No vestiário, a notícia caiu como um empurrão de energia. Jogadores comentaram a repercussão enquanto o staff mantinha a rotina, exame, ativação, campo. Abel Ferreira, acostumado a transformar barulho externo em combustível competitivo, foi cirúrgico em sua abordagem interna, foco total nos objetivos do calendário, mas sem desprezar o que um gesto assim representa em termos de imagem, vitrine e responsabilidade. Não é todo dia que o futebol brasileiro, historicamente exportador de talentos, recebe uma deferência pública de um ícone global. Para um elenco talhado a decisões, esse tipo de reconhecimento funciona como selo de relevância e lembrete de que cada atuação do Palmeiras reverbera muito além das fronteiras do país. Do lado de fora, a torcida organizou a própria liturgia, camisas antigas e novas na rua, faixas estendidas em bares, reencontros em frente ao estádio para comentar cada palavra. O recado surpreendente virou roteiro de conversa de família, assunto de trabalho, pauta de sala de aula. Havia quem enxergasse um aceno amistoso, quem projetasse um amistoso internacional, quem sonhasse mais alto. A verdade é que a fala de um gênio desloca o eixo, reposiciona o clube no noticiário global por algumas horas e, ao mesmo tempo, alimenta a autoestima de quem canta e empurra o time sob sol e chuva. O torcedor do Verdão sabe reconhecer momentos que não cabem em tabela, guarda-os como amuleto para a próxima final. No gabinete da diretoria, onde planilhas costumam reger a conversa, o impacto foi medido com frieza profissional, alcance de marca, crescimento orgânico nas redes, menções internacionais, picos de engajamento. Ainda assim, até os mais céticos admitiram a simbologia. Em um mercado que exige presença global, ser citado por Messi equivale a uma campanha de marketing espontânea, com credibilidade impossível de comprar. O timing também colabora. O Palmeiras vive mais uma temporada de ambição máxima, e cada centímetro de vantagem, seja emocional, mercadológico ou técnico, faz diferença. Se o torcedor é o coração do clube, recados como esse são o pulso acelerado que anuncia mais um sprint pela frente. A comissão técnica, por sua vez, tratou de traduzir a euforia em método. Na prancheta de Abel, o mantra permanece: organização, agressividade com e sem bola, controle de espaços vitais. O treinador português, que costuma calibrar a equipe para jogos grandes como quem afina um instrumento de cordas, sabe que a atenção do mundo cobra perfeição. A mensagem do argentino, lida por dentro, reforça um pacto: se o Palmeiras voltou a ser referência continental, cada treino precisa parecer jogo e cada jogo precisa cheirar a decisão. Num elenco que se acostumou a metas altas, a lembrança pública de grandeza não distrai, disciplina. No gramado, a reação foi mais simples: bola rolando, intensidade, pressão coordenada, busca por superioridade em setor e em corredor. Goleiros trabalhando saída curta sob pressão, zagueiros ensaiando coberturas longas, laterais alternando alturas, volantes ativando a pressão pós-perda, meias circulando para dar linha de passe entre as costas do marcador, pontas atacando o espaço fraco. Em cada exercício, o subtexto era o mesmo: o Palmeiras contemporâneo se fez grande não por flashes, mas por repetição de excelência.
E se uma fala de Messi simboliza respeito, a melhor resposta é ampliar o repertório para dar às vitórias um ar de rotina, aquele tipo de normalidade que só os gigantes conseguem sustentar. Nas arquibancadas, a imaginação correu livre. Alguns lembraram de amistosos históricos no Palestra Itália, de noites continentais em que o estádio virou reduto de épico. Outros apontaram para o futuro, um torneio internacional de pré-temporada, uma ação conjunta para causas sociais, um conteúdo audiovisual cruzando fronteiras. O significado de um recado não está apenas no texto, mas nos desdobramentos possíveis. Para o palmeirense, acostumado a ver seu clube entre os protagonistas, o episódio deu forma a um sentimento difuso, a sensação de que a camisa alviverde conversa, de igual para igual, com qualquer escudo do planeta. Houve também quem puxasse o freio, pé no chão, trabalho, prudência contra exageros. O equilíbrio é saudável. Em futebol, expectativas mal geridas viram armadilhas. A leitura madura do momento passa por reconhecer o brilho do gesto sem perder a régua de cobrança. O Palmeiras se sustentou no topo porque separa espuma de substância, transforma euforia em treino e transforma treino em resultado. Ao mesmo tempo, ninguém fecha os olhos para o que foi visto, um símbolo em cena, reconhecendo outro símbolo. E símbolos, quando se cruzam, potencializam histórias. No rádio, na TV e nas redes, analistas fizeram a ponte entre o gesto e o contexto. Lembraram que o Verdão vive fase de colecionador de decisões, empilha finais domésticas e continentais e sustenta um padrão de jogo que combina densidade defensiva e velocidade ofensiva. Ressaltaram ainda a atmosfera do Allianz Parque, que frequentemente transforma noites comuns em armadilhas para os visitantes. O recado de Messi, então, funcionou como um carimbo adicional num passaporte já superlotado de carimbos esportivos. Em uma era de conteúdo efêmero, certas falas atravessam o ruído e ficam. A molecada da base, que vê no profissional um horizonte palpável, ganhou mais um motivo para sonhar alto. Em São Paulo, nas escolinhas espalhadas pelo interior, nos campinhos de terra e nas quadras de condomínio, garotos e garotas repetiram o sobrenome do argentino enquanto vestiam o verde e branco. O poder pedagógico do ídolo é inegável, ele aproxima a utopia do cotidiano. Se um dia Messi falou do Palmeiras, então imaginar vestir essa camisa parece um passo menos impossível. E é assim que as instituições se perpetuam, pelo que ganham, pelo que jogam e pelo que inspiram. No comércio ao redor do estádio, camisetas, cachecóis e posteres ganharam arranjos novos nas vitrines. A economia do futebol tem seus humores, e um pico de atenção altera o fluxo do dia. Donos de bares apostaram em telões extras, lojistas ajustaram estoques, ambulantes planejaram a rodada do fim de semana. A paixão tem contabilidade própria, mas não é imune às leis do mercado. Quando o assunto explode, a cidade se reorganiza para receber a onda. O Palmeiras, mais uma vez, foi epicentro de conversa, e isso transborda do esporte para a cultura, da cultura para a vida urbana. No campo simbólico, a mensagem reenquadra a rivalidade local. Torcedores de outros clubes ironizaram, alguns tentaram diminuir o gesto, mas o deboche dura pouco quando o assunto é grandeza. O palmeirense retrucou com títulos, com partidas memoráveis, com a consistência de um projeto que não depende de uma temporada apenas. Em São Paulo, onde o futebol desenha identidades, um aceno internacional desse porte vira argumento de bar, e o bar, sabemos, é tribunal popular. No fim, cada um volta para casa com sua sentença, mas o registro fica. O Verdão foi assunto na boca do melhor. A diretoria de comunicação trabalhou em silêncio para dar o enquadramento correto. Nada de euforia desmedida, nada de promessas. A estratégia foi reforçar os valores que o clube quer ver associados ao seu nome: respeito, ambição, excelência, conexão com a torcida. Em tempos de excesso de informação, a curadoria da própria imagem vale ouro. Um gesto externo, bem tratado por dentro, vira ativo de longo prazo. E ativos de longo prazo são a base de projetos sustentáveis, dentro e fora de campo. A crônica deste dia, quando for contada anos à frente, provavelmente caberá em meia dúzia de frases. Mas o que ela disparou, esse movimento intangível que empolga, une e convoca, não é tão fácil de medir. O Palmeiras de Abel Ferreira tem colecionado capítulos assim, em que a realidade esportiva cruza com a mitologia do jogo.
O recado de Messi, então, funciona como epígrafe, uma linha que antecede a próxima página, lembrando que há algo especial em torno desse escudo, dessa torcida, desse estádio. O que virá depois dependerá da bola, como sempre. E a bola, no fim das contas, é régua de todos. O calendário segue exigente, o brasileiro pede constância, as Copas pedem coragem, a Libertadores pede precisão. Para o elenco, a mensagem não muda o norte, apenas ilumina a estrada. Cada treino, cada correção em vídeo, cada conversa de campo será o tijolo de uma parede que o clube vem erguendo temporada após temporada. E se a parede está firme, gestos como o de hoje decoram o salão, bonitos, marcantes, mas dependentes da estrutura. Quando o domingo se encerrou e a cidade reduziu o volume, ficou a sensação de pertencimento. O torcedor, dono do clube na afetividade, entendeu que foi visto. E ser visto por um gigante do jogo não é pouca coisa. É convite para continuar exigindo, apoiando, comparecendo. É um chamado discreto para manter o padrão que trouxe o Palmeiras até aqui, competir alto, pensar grande, agir com propósito. O recado surpreendente virou combustível silencioso. E o Verdão, como manda sua história, já transformou o combustível em marcha. O dia seguinte ao recado de Messi amanheceu com o Allianz Parque em clima de feriado não oficial, vans de TV no entorno, filas cedo na loja, guias improvisados recontando a história do clube para curiosos e turistas. Não era apenas hype, era a constatação de que o Verdão, além de competitivo, é assunto global. As primeiras horas foram de repetição de cenas que já viraram assinatura da casa, murais de fotos, crianças apontando para ídolos, pais lembrando jogos épicos, e em cada conversa, uma pergunta no ar. O que exatamente muda para o Palmeiras quando um monstro sagrado do futebol resolve acenar para sua torcida? Na academia de futebol, a resposta veio em forma de rotina intensificada. A comissão técnica de Abel Ferreira manteve o roteiro, mas subiu o nível de exigência nas microtarefas, tempo de pressão pós-perda, basculação coordenada, coberturas cruzadas entre volante e zagueiro, saída de 3 contra pressão alta. O recado externo virou senha interna, se a vitrine aumentou, a margem de erro diminuiu. Jogador por jogador, os fundamentos foram revisitados como se fosse pré-temporada, com ênfase em ações que definem jogos grandes, 1 minuto depois de marcar, 1 minuto depois de sofrer, a bola parada ofensiva e defensiva. No vestiário, lideranças silenciosas deram o tom. Nomes experientes chamaram a responsabilidade para blindar os mais jovens do ruído de fora. A orientação foi simples e poderosa, transformar a energia do momento em disciplina coletiva. Houve quem lembrasse que o Palmeiras vive de processos, não de espasmos. Houve também espaço para o lúdico, vídeos de lances históricos, gols que desenharam o caráter desta equipe, o lembrete de que a identidade alviverde combina garra de base com sofisticação tática. A diretoria jogou no campo em que mais evoluiu nos últimos anos, planejamento. Nada de pirotecnia, a palavra de ordem foi potencializar o impacto simbólico em iniciativas de médio e longo prazo. Ações com a base, projetos sociais ligados ao bairro, programas de experiência para o torcedor, intercâmbios esportivos que aproximem ainda mais o clube do mapa internacional. Em um ecossistema que muda rápido, o Verdão buscou respostas estruturais para um aceno que poderia ser apenas um flash, e decidiu tratá-lo como alavanca. Entre os torcedores, o debate foi rico e plural. Parte enxergou o gesto como um certificado de grandeza, outra parte cobrou que a equipe use o momento para apertar ainda mais o passo na temporada. Os mais nostálgicos conectaram o presente a capítulos clássicos, a mística de noites de Libertadores, o barulho de decisões no palestra, a sensação de que o Palmeiras se alimenta de desafios como poucos. A síntese que emergiu nas ruas e nas redes foi direta: reconhecimento não é destino, é combustível. A imprensa internacional, que tem monitorado cada passo do clube, voltou seus olhos não só ao recado em si, mas à capacidade do Palmeiras de se manter relevante dentro de campo. Ao invés de prender-se a especulações, o noticiário passou a discutir modelo de jogo, gestão de elenco, consistência de resultados. O Verdão, por méritos acumulados, deslocou o eixo da conversa, deixou de ser história a ser contada para ser padrão a ser analisado. No departamento de análise de desempenho, a palavra concentração ganhou sublinhado.
Monitoramento de carga, microlesões, métricas de atenção em períodos críticos do jogo, tudo foi revisado. Abel e sua equipe costumam dizer que finais são vencidas por detalhes invisíveis. O contexto do momento reforçou a filosofia, cada treino precisava simular tensão, cada exercício precisava cobrar leitura, cada corredor precisava de alternativas de superioridade numérica e posicional. A base, coração do projeto, sentiu o impacto mais bonito. Meninos do Sub-15 e Sub-17 chegaram para treinar com brilho novo nos olhos. Não se trata de idolatria vazia, é o horizonte. Quando um gênio reconhece o escudo, o sonho se organiza. Os treinadores da formação aproveitaram para reforçar hábitos, postura, estudo do jogo, cuidado com o corpo, humildade em aprender. A mensagem para os jovens foi quase um sussurro. O mundo está olhando, e isso é bom, desde que você não se esqueça de quem é. No gramado do Allianz, a arquitetura do time foi relida à luz do calendário. A equipe segue no pelotão de cima do Brasileirão, disputa Copas com ambição e encara viagens que exigem maturidade emocional. Em jogos de pressão alta do adversário, a saída curta exige coragem e sincronia. Em jogos contra blocos baixos, a paciência para circular e atrair marcação vira ouro. Em ambos os cenários, o Palmeiras tem exibido a mistura que o trouxe até aqui, intensidade com bola e inteligência sem ela. O entorno do clube, patrocinadores, parceiros, comunidades, reagiu com a mesma sobriedade exigida no campo. Houve celebração, claro, mas com a consciência de que o valor do gesto aumenta conforme o time sustenta a performance. Em conversas reservadas, a conclusão foi consensual. Mais importante do que a manchete do dia é a manutenção da cultura de alto desempenho que abraçou a instituição. Se o Palmeiras é tema global, que seja por obra, não por acaso. Em paralelo, histórias individuais ganharam relevo. Jogadores que cresceram assistindo a Messi falaram pouco e trabalharam muito. Não houve euforia aparente, e sim um senso de missão compartilhada. Alguns aproveitaram o momento para revisar métricas pessoais, outros pediram sessões extras de finalização, cruzamento, passe vertical. Em alta competição, pequenas ambições particulares, alinhadas ao objetivo coletivo, produzirem saltos de qualidade. A arquibancada, por sua vez, reafirmou seu pacto com o time. Nos cantos, nas bandeiras, nas caravanas, a mensagem foi uma só: nós empurramos, vocês entregam. Entre os cânticos, ecoou a velha sabedoria das grandes torcidas, a de que nenhum elenco rende no limite sem sentir o sopro de quem o acompanha. O recado surpreendente do craque argentino virou senha para mais 90 minutos de pulmão cheio, o tipo de vantagem que não entra na súmula, mas entra na história. No centro de todo esse movimento está Abel Ferreira, articulador de uma ideia de futebol que se equilibra entre controle e agressividade. Seu papel, além do tático, é transformar ruído em foco, aplauso em método, expectativa em rotina. Treinar é escolher. E o Palmeiras tem escolhido, repetidamente, o caminho mais difícil e mais compensador: jogar grande contra qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer contexto. Na soma dos dias, o clube seguiu o roteiro que aprendeu a escrever: respeito ao momento, pés no chão, olhos no próximo jogo. O recado de Messi não virou distração, virou moldura. E a pintura, como sempre, será feita com as cores da semana: suor no treino, atenção à bola parada, coragem para acelerar quando o espaço aparece, paciência para respirar quando a partida pede. O que se viu nas últimas horas foi um lembrete do lugar que o Palmeiras ocupa no imaginário do futebol. Quando o sol caiu e a cidade retomou seu ritmo normal, restou uma certeza tranquila: o Verdão seguirá sendo Verdão, competitivo, inquieto, ambicioso. O gesto do melhor não muda a essência, apenas a ilumina. E, iluminado, o Palmeiras costuma enxergar melhor o próprio caminho. Que ele siga apontando para onde sempre apontou quando esteve em sua melhor versão, para o alto. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O terceiro dia após o recado de Messi amanheceu diferente, sem fogos, sem euforia desmedida, apenas um silêncio produtivo que costuma anteceder as grandes atuações.
Em Perdizes e na Pompeia, a cidade voltou ao compasso normal, mas a torcida do Palmeiras seguiu com um brilho discreto no olhar, como quem guarda um segredo bom. O gesto do gênio argentino já não era manchete, era memória recente que reorganizou prioridades dentro e fora do clube. Ficou o essencial, a confirmação de que o Verdão habita o mesmo plano simbólico dos maiores, e que isso impõe uma responsabilidade que o elenco conhece de cor. Abel Ferreira foi fiel à própria cartilha, diante de um episódio que poderia distrair, transformou narrativa em combustível para execução. Conversou pouco, ajustou muito. Reforçou em campo as 3 colunas que sustentam seu Palmeiras: competitividade, concentração e coragem. O extraordinário mora no detalhe, repete. E os detalhes reapareceram nos exercícios de pressão coordenada, na distância entre linhas, no timing da basculação, na mecânica de coberturas para impedir o passe interior. Os líderes do elenco entenderam o recado dentro do recado. Não se tratava de saborear elogios ou de se apoiar numa chancela externa. Tratava-se de honrar o que construiu o clube recente, uma sequência de jogos grandes jogados com grandeza. Houve quem pedisse carga extra na academia, quem ficasse depois do treino para séries de finalização, quem chamasse companheiro para alinhar bola parada. Ritmos individuais afinados a serviço de um plano coletivo. A arquibancada, que tudo percebe, modulou expectativas com sabedoria de quem já viu muita coisa. Não se deixou levar por delírios fáceis nem por descrenças convenientes. Fez o que lhe cabe, comprou ingresso, afinou garganta e espalhou a mensagem que move time em momentos-chave: podem contar com a gente. Em casas grandes, a torcida não é cenário, é parte do roteiro. E o Allianz Parque, quando pulsa no volume certo, desloca fronteiras. No prédio administrativo, números contaram a própria história: crescimento orgânico, engajamento internacional, novos olhares. Mas, passado o inventário das métricas, prevaleceu a decisão de sempre: o Palmeiras prefere legado a ruído. Programas de formação reforçados, projetos sociais de base, integração entre futebol masculino e feminino, investimentos em ciência do esporte. Tão importante quanto ser notícia é permanecer referência. No gramado, a identidade foi relida para o calendário imediato. Contra rivais que marcam alto, saída sustentada por triângulos curtos e o passe vertical que quebra a pressão. Contra quem baixa bloco, paciência para tração e giro rápido do lado forte para o lado fraco. Nos 2 cenários, o princípio que não negocia: agressividade com e sem bola, sem perder o controle dos espaços vitais. É a assinatura que trouxe taças e que seguirá guiando o time. A base, que dá sentido ao projeto, ganhou um novo quadro na parede, não de ídolos alheios, mas de metas próprias. Meninos e meninas repetiram no treino que escutaram nos corredores: disciplina, humildade e repetição. A ideia é simples e poderosa: usar a luz que veio de fora para iluminar o caminho que se constrói por dentro. Quando a casa está firme, qualquer holofote vira aliado e não distração. Do lado humano, o episódio reaproximou o grupo do que o fez forte: respeito ao trabalho e fome por desafios. Jogadores com mais rodagem dividiram experiências, jovens foram convidados a opinar, e a comissão técnica escutou. Tomou forma aquela cultura rara em que o erro é tratado como dado e a melhoria, como obrigação. Se o melhor do mundo olha, que veja um time que aprende sem vergonha e compete sem medo. O noticiário, que naturalmente volta a girar, deixou para trás o espetáculo do instante e aterrissou no que importa: desempenho. É aí que o Palmeiras costuma ser didático. Nem todas as partidas serão brilhantes, mas quase todas serão sérias. Nem todo o resultado virá na primeira tentativa, mas a segunda virá com ajustes. Essa resiliência, que já definiu mata-matas e maratonas de pontos corridos, é o filtro pelo qual o clube escolhe ser visto. Nos vestiários, outra decisão silenciosa: blindar o ambiente de comparações vazias. O Palmeiras não pretende ser a cópia tropical de ninguém, quer seguir sendo a melhor versão de si. O recado de Messi foi lido como gesto de respeito e inspiração, nunca como atalho. O atalho, no futebol, costuma cobrar pedágio caro. O caminho longo, repetido e consciente, tem sido mais seguro e, quase sempre, mais vitorioso. Também houve espaço para rituais que cimentam pertencimento:
O vídeo com lances que viraram marca do ciclo, a lembrança de finais vencidas no limite, a homenagem a quem construiu a história antes. Não é saudosismo, é método. Saber de onde se veio para decidir para onde se vai. Quando a bola rola, tradição vira contexto e plano vira ação. É nesse cruzamento que o Palmeiras tem encontrado suas melhores respostas. Abel, no centro do tabuleiro, seguiu compondo escolhas. Rotacionou quando precisou, manteve quando foi necessário, ousou quando o jogo pediu. Não se trata de agradar a arquibancada, que, aliás, entende, mas de obedecer ao critério competitivo que rege o grupo. Quem treina forte, joga. Quem executa, fica. Quem decide, vira referência. É simples dito assim, é duríssimo de sustentar semana após semana. Por isso vale. À medida que as rodadas avançam, a mensagem que veio de longe dilui-se no cotidiano, e é bom que seja assim. O Palmeiras não pretende viver de eco, pretende produzir som próprio. Cada vitória mínima guardada com maturidade, cada empate arrancado em noite ruim, cada derrota metabolizada com rapidez compõem a sinfonia de uma temporada que se quer grande. No fim, o futebol recompensa quem trabalha com consistência. Ficou, então, a melhor herança possível daquele dia, um clube mais consciente de si, uma torcida ainda mais conectada ao elenco, um elenco comprometido com uma régua que não baixa. Se havia dúvidas sobre o peso simbólico, elas foram resolvidas no campo. A camisa alviverde segue pesada não por quem fala dela, mas por quem a veste e honra. O resto é espuma que a próxima partida se encarrega de levar. E quando o apito final de mais um jogo importante soar, a crônica será parecida com tantas outras deste ciclo. O Palmeiras competiu, sofreu, insistiu, corrigiu, acelerou e, no mais das vezes, venceu. É assim que se transforma um recado em trilho, um gesto em responsabilidade, um dia especial em rotina vencedora. O Verdão conclui este capítulo como costuma concluir histórias que contam quem ele é, com trabalho como argumento, com a bola como prova e com a arquibancada como juramento. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.